deixou. Mas muitas das vezes se faz uma propaganda muito grande do assunto, mas na realidade, vereador Cláudio, a prática é diferente. Então a gente vê dentro da própria casa, as pessoas vão, cortam de qualquer maneira suas galhadas e jogam na rua de qualquer jeito. Aquilo é um adubo orgânico que pode ser aproveitado. Então, eu tenho certeza que o Executivo, mesmo sendo uma indicação legislativa, vai aprovar porque, primeiro, que está muito bem elaborado, está um projeto enxutinho, feito por pessoas técnicas que conhecem. Eu volto a repetir, o vereador só foi aqui a ponte para que o Legislativo pudesse aprovar e encaminhar essa proposição ao Executivo Municipal. Mas eu estarei levando já o projeto debaixo do braço, a cópia para o prefeito, pedir a ele da importância, dizer que o impacto financeiro aqui não tem nenhum, tem um impacto para as gerações futuras, para a natureza local. Esse é o impacto que nós teremos. Esse é o impacto que nós teremos. Então, eu tenho certeza que essa casa hoje, votando favorável, o prefeito vai ter a sensibilidade. Nós estamos aí com a Secretaria de Meio Ambiente que está começando a atuar nessa área. E como foi dito aqui, Friburgo é uma cidade-parque, é uma cidade verde, e nós temos que fazer com que isso haja essa prática no dia a dia de cada um de nós. Vereador Nami, em seguida, vereador Cláudio. Senhor presidente, eu, vereador Alexandre Cruz, eu parabenizo Vossa Excelência. Essa indicação legislativa, apesar de não ter força de lei, mas a gente começa a chamar a atenção para as pessoas também em relação ao meio ambiente, à natureza. Eu tenho percorrido assim, as cidades, a gente vê, quando eu vejo assim, por exemplo, que as pessoas jogam papel no chão, eu vejo uns rios, assim, na beira dos rios, aquela sujeira, pneu, até sofá, vereador Renato Abirrama. A gente vê na beira do rio Bengalas aqui, a gente vê que as pessoas estão perdendo respeito para a natureza. Esse dia eu estava assim, atravessando a Baía da Guanabara, e eu olhei assim, várias garrafas de PET jogadas na Baía da Guanabara, aquelas potes de margarina, sacola plástica. E a gente vê que a natureza, o homem está destruindo a natureza, e a força da natureza é muito grande. Porque a mãe natureza já nos mostrou a força dela, e eu vou dar um exemplo, na tragédia de 2011. Isso é consequência, pode ser consequência do homem não respeitar a natureza, e vem o calor aí global, que se fala, né? Quer dizer, as coisas, se a gente não começar a preservar a natureza hoje, daqui a 20, 50 anos, quem vai sofrer são nossos filhos. Nós mesmos vamos sofrer com isso. Eu acho que se nós pensarmos que nós somos quantos milhões de habitantes, nós somos no planeta Terra, vamos supor que cada um de nós jogasse uma ponta de um plástico dentro de um rio, de uma nascente, o que vai acontecer? Um milhão de pessoas. Então, acho que esse tipo de projeto é interessante para que a gente chame a atenção da população em geral, dos administradores públicos, dos gestores públicos, para que a gente comece a preservar a natureza e preservar nossas matas, nossos mananciais, nossos rios, porque senão nós mesmos iremos pagar essa conta. Vereador Cláudio Damião. Vereador Alexandre, já havia me manifestado na primeira discussão favoravelmente, inclusive lembrando das iniciativas do prefeito Heródoto com relação à arborização da cidade. E é uma questão que demora, né? Uma árvore plantada, não é só simplesmente plantar árvore, mas o desenho que se faz com relação a um processo de arborização. Tem uma lógica, né? Tem uma racionalidade em torno disso. Então, é bom lembrar, resgatar esse processo e a permanência dele. Porque você arboriza, depois vem alguém lá sem ter um planejamento, todo um processo de estudo, de trabalho, e vai e corta aquela árvore que levou 10, 20, 30 anos para crescer. Eu quero lembrar, só aproveitando a pertinência da proposta, e já declarando mais uma vez meu voto favorável, são as obras que estão sendo realizadas ali na margem do Rio Bengalas, estritamente necessárias, muito importantes para o município, mas já queria, inclusive, direcionar a proposta de Vossa Excelência, uma vez aprovada e depois tendo respaldo do município, na aplicação de um projeto de arborização daquelas margens do Rio Bengalas, tanto do lado quanto do outro. Porque foram cortadas ali árvores muito antigas, as paineiras, belíssimas paineiras, que embelezam aquela região, aquela localidade, né? Então, eu já faço aqui esse apelo, para que plantas nativas sejam plantadas dentro de uma lógica, né, apresentada aqui pelo projeto. Parabéns. Obrigado, vereador. Então, eu quero, vereador
Vereador, olha só, hoje pela manhã, não sei se alguém viu, mas aqui o Bom Dia Brasil, o Rio Tietê está tão baixo que eles fizeram a limpeza no Rio Tietê. Eles tiraram 18 toneladas entre garrafa PET e madeiras. Madeira, 3 toneladas, o resto era tudo garrafa PET, segundo lá o meio ambiente, não sabe isso aí. Não sabe nem o que vai fazer com aquela garrafa PET com tanta poluição. Olha só que agravante, o Rio Tietê. Passou hoje pela manhã, isso está sendo um debate em São Paulo. Eu apreciei isso e fiquei abismado. Obrigado, então, vereador. é isso aí, Então, de fato, agora para encerrar, eu quero aqui me congratular com o Paulo Roberto. Ele está aqui hoje num momento difícil, a sua mãe está hospitalizada, mas mesmo assim ele veio porque sabe da importância do seu projeto, o projeto do Paulo Roberto e daqueles que realmente amam a natureza e amam o meio ambiente de Nova Friburgo. Por isso eu gostaria de pedir às vossas excelências o voto favorável para que na manhã de hoje Nova Friburgo possa estar dando um passo importante no meio ambiente local. Muito obrigado. Pois não, vereador Alexandre Cruz. Após a discussão, o projeto encontra-se em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade, já em segunda discussão, o projeto de indicação legislativa de autoria do vereador Alexandre Cruz. Primeira discussão do projeto de indicação legislativa de autoria do vereador Marcelo Verli. Projeto de indicação legislativa 882/2014. Nova Friburgo, 15 de abril de 2014. Senhor presidente, trata-se de projeto de indicação legislativa objetivando a implantação de cursos de treinamento em primeiros socorros nas escolas públicas municipais de Nova Friburgo. A presente proposição visa resguardar o direito à vida e à saúde daqueles que frequentam as escolas públicas municipais de Nova Friburgo. Como se sabe, muitos transtornos sérios podem ser evitados com alguns procedimentos básicos nos primeiros momentos que surge uma crise. Considerando a realidade local, onde algumas unidades de ensino situam-se distantes de hospitais, postos de saúde e outros, mostra-se completamente pertinente a presente proposição. Ademais, conforme se verifica, não há impacto financeiro para o município, uma vez que os próprios servidores da Secretaria Municipal de Saúde ministrarão o curso. Cumprimentando-o cordialmente, silvo do presente para submeter à apreciação desta honrosa Casa de Leis o inclusão de projeto de indicação legislativa que dispõe sobre a implantação nas escolas públicas municipais do curso de treinamento de primeiros socorros para os profissionais da rede municipal de ensino e da outras providências. Atenciosamente, vereador Marcelo Verli. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a implantar nas escolas públicas de ensino fundamental e de educação pré-escolar o curso de treinamento de primeiros socorros para funcionários e profissionais do setor. Artigo 2º, a designação dos servidores e empregados das unidades escolares a serem treinados em primeiros socorros será feita por critério exclusivo da direção da unidade de ensino escolar, respeitando-se os horários das atividades escolares. Parágrafo único. Para os fins do disposto nesta lei, deverão ser mantidos em cada unidade de ensino municipal 2 funcionários treinados por período da atividade escolar. Artigo 3º, o curso de que trata esta lei será ministrado por profissionais da Secretaria Municipal de Saúde em local, data e horário a serem indicados pela Secretaria Municipal de Educação. Artigo 4º, para os fins do disposto nesta lei, toda escola deverá manter estoque de material e medicamentos, conforme a orientação da Secretaria Municipal de Saúde, necessários à utilização em primeiros socorros. Artigo 5º, o Poder Executivo incluirá na Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO e na Lei do Orçamento Anual LOA, do ano civil subsequente ao da data de publicação desta lei, as despesas decorrentes de sua execução. Artigo 6º, o Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 120 dias, contados a partir da data de sua publicação. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Revogado a disposição contrária, assina o vereador Marcelo Verli. O projeto seguiu a Comissão de Constituição e Justiça, que consultou a Secretaria de Expediente, que identificou a existência de uma legislação similar, mas que se refere a alunos a partir do 7º ano, e não a profissionais como é a presente lei. Posteriormente, a Comissão de Constituição e Justiça opina favoravelmente ao projeto, senhor presidente. Após a leitura, o projeto encontra-se em discussão. Senhor presidente, projeto bastante simples, objetivo, prático, claro. Na verdade, a intenção é contribuir para que a Secretaria Municipal de Educação estruture cursos de treinamento de primeiros socorros voltados aos seus profissionais para estarem preparados em situações delicadas que possam atingir nossas crianças, nossos adolescentes, até porque a rede municipal de ensino tem desde a pré-escola, quer dizer, desde a creche, passando pela pré-escola, chegando até o 8º ano do ensino, 9º ano do ensino fundamental. Quem estudou até a 8ª série, volta e meia,
comete um ato falho. Então, até o 9º ano do ensino fundamental, também alunos de educação de jovens e adultos. Então, é importante que não só as organizações públicas, mas todas as instituições tenham uma política de primeiros socorros. Isso passa fundamentalmente pela capacitação, pelo treinamento, pelo desenvolvimento de uma cultura voltada às ações de prevenção. E, nesse sentido, a gente apresenta a presente indicação legislativa com o objetivo de contribuir para que a rede municipal de ensino dê uma atenção especial para essa questão que é tão importante. Abrir ao vereador Gabriel Mafor para uma parte. Verli, quando você coloca que é importante, né, porque a gente tem visitado várias creches e lá se lida com crianças, né, pequenas, e realmente é de suma importância esses primeiros socorros para no atendimento dessas crianças que realmente possam sofrer alguma queda, algum ferimento. E é importante que tenha alguém ali preparado realmente para fazer esses primeiros socorros. Parabenizo pela proposição. Agradeço, vereador Gabriel Mafor. Quero até anunciar aqui publicamente que assinamos há pouco a lei de Vossa Excelência que propõe o orçamento participativo, a discussão nas comunidades, uma lei que teve o veto derrubado por essa casa. Então, mais uma vez, parabenizar e agradecer pela parte de Vossa Excelência. Vereador doutor Renato Abirrame. Obrigado também pelo projeto que, sem dúvida nenhuma, apesar de ser uma indicação legislativa, tem um elevado sentido, porque os primeiros socorros representam a diferença entre, às vezes, a vida e a morte e as consequências. E pessoas capacitadas, e eu acho que a Prefeitura tem essas condições de fazer, já que nós temos uma escola de enfermagem, de técnico de enfermagem, nós temos, inclusive, podemos pedir o apoio do Corpo de Bombeiros, que eu tenho certeza que o comandante vai ficar, poderá colaborar, inclusive, com os seus médicos. Eu acho que esse projeto é fundamental. Muitas mortes podem ser evitadas e consequências também de ferimentos podem ser minimizados se o socorro inicial for feito de uma forma correta. Obrigado, doutor Renato. E nada melhor do que um parecer de um grande médico, um profissional respeitado na cidade, para confirmar a relevância e a importância desse projeto. Obrigado pela parte. Vereador Ricardo Figueira. Obrigado, Marcelo, vereador, pela parte. Colaborando também com o doutor Renato acrescentou, a preparação, a prevenção, ela é muito importante, principalmente quem já está preparado para dar o primeiro socorro. As estatísticas sempre diz ou determinam que há uma grande probabilidade de você conseguir salvar, ter tempo de minimizar os impactos daquele acidente. É muito importante. Esse projeto de indicação legislativa é tão importante quanto o primeiro que o nobre vereador Alexandre Cruz defendeu, e eu pediria também que ele botasse esse projeto debaixo do braço e levasse ao prefeito, porque é de extrema necessidade a implantação desse programa de política pública na nossa cidade. Parabéns, vereador. Agradecer, vereador Ricardo, Vossa Excelência, que tem uma experiência profissional importante na área contábil, de administração, e sabe, inclusive, dos custos decorrentes de situações relativas aí a primeiros socorros que não tenham sido bem realizadas. E, infelizmente, até essa repercussão econômico-financeira também acontece. Então, o vosso à parte agrega valor ao nosso projeto. Passar ao vereador Alcir, posteriormente ao vereador Alexandre, vereador Nami, vereador Francisco Barros, vereador José Carlos Jacutino. Bom, quero parabenizar Vossa Excelência por esse projeto de indicação. E eu acho o seguinte, todas as escolas deveriam ter material também para pequenos curativos, né? Porque acidente acontece no dia a dia. Uma criança cai numa escola, de repente não tem um material adequado para... E principalmente o treinamento. Aí vem a questão do projeto de treinar as pessoas para que possa fazer esse primeiro socorro. Então, só quero trazer meus parabéns a Vossa Excelência por esse projeto de indicação. Agradeço ao CIR, Vossa Excelência, que tem uma atuação destacada na região do 3º Distrito. E eu, quanto secretário municipal de Educação, pude identificar claramente o vosso comprometimento, né, com as crianças, com os profissionais. E, sem dúvida nenhuma, algumas unidades já possuem essa estrutura mínima de medicamentos, né? Mas é fundamental que a gente transforme isso numa política pública e que seja disseminada para todas as demais unidades. Passar ao vereador Alexandre. Vereador, quero parabenizar Vossa Excelência. Não é à toa que Vossa Excelência é um homem da educação.
Ontem mesmo, na inauguração de uma creche, citávamos o seu trabalho, da sua luta, né? E que muitas das vezes a gente pensa que o poder público é fácil. Uma creche daquela iniciou por Vossa Excelência em 2009 e só agora foi concluído. E eu fico feliz num projeto desse, porque eu vi há poucos dias na televisão um garotinho de 3 anos conseguir salvar o irmãozinho que estava em casa. Vocês vejam um absurdo, uma criança de 3 anos, sozinho com uma outra criança de 1 ano e pouquinho em casa. E ele ligou para a polícia, e o policial orientava ele os primeiros socorros que ele tinha que fazer com o irmãozinho. E ele conseguiu salvar o irmãozinho dele. Então, vocês vejam a gravidade. Então, isso numa escola que você vai poder ter pessoas preparadas, né, para estar passando isso para os alunos. E a gente sabe que ninguém está livre de acidentes. Então, isso vem ao encontro de tudo que o país está vivendo hoje. E eu parabenizo Vossa Excelência, porque sei que é um projeto que a educação precisa e que vai estar imbuído naquilo que as crianças precisam aprender, além das suas matérias, das grades naturais, normais do dia a dia. E é disso que nós precisamos hoje. A educação, ela está se ampliando a cada momento. Há pouco tempo eu participava de um seminário no Rio com um deputado, um amigo meu, ligado à área de educação, e dizia dessa mesma situação, de nós podermos estar aí ampliando essas grades, vereador Marcelo, para que as crianças possam, no seu dia a dia, porque nós estamos vivendo uma outra era, vereador Ricardo. Não é aquela era nossa do colégio, como o vereador Marcelo mesmo disse aqui, que a gente, na Ordem Unida, empurrava ele, acabava com a Ordem Unida, que a gente ia mais para o colégio por causa da merenda, porque a maioria das famílias eram famílias muito pobres, né? Então, hoje, através da tecnologia, que as crianças já nascem mexendo no computador e no celular, são coisas que parecem pequenas, mas que têm um conteúdo, um valor muito grande. Então, eu me junto e parabenizo Vossa Excelência por esse projeto, por essa indicação, que eu tenho certeza que será de grande feitio para a educação do nosso município. Muito obrigado. Agradeço, vereador Alexandre. Vossa Excelência, inclusive, cita a inauguração ontem da creche lá no Nova Suíça, uma creche de excelência no projeto Pro Infância do governo federal. E Vossa Excelência se refere a mim como tendo sido o precursor, e agradeço a gentileza, mas preciso aqui fazer jus a todos os secretários de educação que tanto deu início quanto deram continuidade. Então, não poderia deixar de falar nesse momento da professora Ledir Porto, que na gestão do prefeito Heródoto Bento de Mello deu início a esse projeto. Posteriormente, como secretário municipal de educação, tendo como prefeito Demerval Barbosa Moreira Neto, nós tivemos a possibilidade de viabilizar a vinda dos recursos que foram aplicados integralmente na viabilização desse projeto. Posteriormente, na gestão do prefeito Sérgio Xavier, com o secretário de Educação, professor Ricardo Lengruber, foi dada continuidade a esse trabalho. Mais à frente, já na gestão do prefeito Rogério Cabral, tendo como secretário o professor Larry Busquet, mais uma etapa foi realizada. E agora, finalizando esse trabalho, a professora Tânia Trilha, com toda a sua equipe. Preciso destacar aqui o papel da Patrícia Pimentel, subsecretária administrativa da Secretaria Municipal de Educação, que foi o elo que fez com que todo esse trabalho pudesse ser realizado ao longo desse período relativamente longo, né, repetindo aqui a palavra, mas que, sem dúvida nenhuma, contribuirá sobremaneira para aquelas crianças e que se torne o padrão de creche no nosso município. Porque creche não é espaço para amontoar criança, como infelizmente a gente sabe que já aconteceu em outras épocas. Creche não pode ser um espaço de qualquer maneira para colocar só para dizer que tem e fazer número. Nós precisamos ter dignidade e as crianças hoje nessa creche do Pro Infância, que é a primeira de 3, elas terão dignidade. Então eu quero nesse momento agradecer pela referência e passar uma parte ao vereador Nami Nassif. Quero parabenizar também o vereador Marcelo Verli. A gente vê que os primeiros socorros hoje, passar a informação para as crianças, para todas as escolas, treinar todas, eu acho que os professores, os alunos, é muito importante. Em razão disso, nós temos aqui, não podemos esquecer que a Cruz Vermelha Nova Friburgo aqui tem feito um trabalho junto às comunidades de primeiros socorros. E eu acho que a gente pode pegar, isso não vai tirar muito custo até para o município, se fizesse um convênio junto ao Corpo de Bombeiros, junto aqui a própria Cruz Vermelha, tem ali as pessoas fazendo esse treinamento, e que foi o que o vereador Alexandre Cruz disse que uma criança salvou outra criança. Quer dizer, às vezes uma pequena atitude de primeiro socorro pode salvar uma vida.
E quantas vidas poderão ser salvas ao longo dos anos se nós conseguirmos educar as crianças, as pessoas a prestar os primeiros socorros. Então, essa lei, na verdade, se for criada, o Executivo implantar isso na rede municipal de ensino, nós vamos criar verdadeiros voluntários da vida, podemos chamar voluntários da vida, guardiões ou guardiões da vida, podemos chamar assim também, que ao longo das suas vidas, talvez, deixará marcado na sua história uma vida que salvou. Eu vou relatar a Vossa Excelência aqui um episódio que aconteceu comigo. Eu estudava na cidade do Rio de Janeiro e morava em Niterói. Eu morava, mais 3 pessoas, né, 2 pessoas, era um primo meu, outra pessoa, a gente era uma pequena república. E era assim, mais 2 horas da manhã, e nós começamos a ouvir as pessoas pedindo socorro em frente à minha casa. E eu saí. E, coincidentemente, naquele momento, tinha uma pessoa que ia estava para ser incorporada na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, e tinha que fazer um curso na cidade do Rio de Janeiro lá, então ele ficava na nossa república, nós acolhemos ele lá, porque era uma pessoa da nossa cidade aqui, é o Perru, era soldado Perru, não sei se aumentou a patente dele. Estávamos eu e Perru em casa, e começou a pessoa a chamar socorro. E nós fomos a socorro, era um casal. Quando eu saí lá de fora de casa, o cidadão fala assim, toma conta da minha esposa aqui, que eu vou chamar o socorro, e ó, jogou 20 comeu na poeira, sumiu. E a mulher começou a passar mal, que vai ganhar a criança, o que eu fiz? Entrei em desespero, chamei Perru e Perru, lá de fora, eu fui correr para ligar para a ambulância. Eu descia, eu tinha um orelhão como fosse daqui na praça, eu descia o morro, chamava, ligava, e o cara achava que era trote. Na terceira vez, meu amigo, você vem cá, que a pessoa vai ganhar neném na rua aqui. Quando o cara falou assim, olha, dá seu telefone, endereço. Quando eu estou subindo correndo, vê um carro da polícia, pensando que fosse trote, para me pegar. E eu falei, corre, que a pessoa está passando mal ali. Quando eu cheguei no local, em frente à minha casa, o Perru já estava com a criança nas mãos, a mulher ganhou criança nas ruas. Aí o policial chegou, né, socorreu e levaram para o hospital, quer dizer, e eu não tinha treinamento nos primeiros socorros ali. O Perru ainda, quer dizer, foi um parto natural que aconteceu. Mas essa experiência na vida eu já tive, até a parto eu vi que consegui, ajudei a fazer, quer dizer, sem experiência nenhuma. Então, quando você tem essa formação, a pessoa, como menos se espera da sua vida, você pode salvar uma vida ou várias vidas. Então, está de parabéns, vereador Marcelo Verli, e tem essa formação às pessoas. Vereador Nami, agradeço pela parte de Vossa Excelência, também agregou valor ao projeto de lei. Vereador Gustavo. Vereador, só parabenizar Vossa Excelência pelo só uma observação, porque, na verdade, há 2 vereadores, Vossa Excelência... Não, só solicitar que seja, se possível, votação única. Maravilha. O vereador Gustavo propõe votação única, havendo concordância. Muito obrigado, vereador, pela gentileza. Vereador Francisco Barros. Parabéns, Marcelo, vereador Marcelo, pelo esse projeto, isso é muito importante. Isso aconteceu com o meu neto no colégio particular. Tomou um tombo, garotinho, a diretora, a professora, largou o garoto até atrás, lá ele sofrendo com os dentes molinhos, e não socorreu não. Depois que chegou em casa, que minha nora é dentista, né? Foi ter que levar ela para o consultório. Foi a maior covardia que fizeram com o garoto, você. Largou lá, não socorreu o garoto. Aí meu filho se aborreceu com aquilo, e tirei do colégio, botou na pontinha do sol aqui. Isso é muito importante. E outro que tem que falar, agradecer ao Alexandre Cruz, que ele lembrou do meu nome ontem. Obrigado, tá? E tudo acontece com o Nami, né? Com o vereador Nami também, né? Alô, Nami. Ouviu, Nami? Vereador Nami. Vereador Nami, ouviu o que o vereador Francisco comentou a seu respeito, vereador? Tudo acontece com você, vereador? Tudo acontece com o vereador Nami. Passar ao vereador Jacutinga e, posteriormente, ao vereador Wellington Moreira. Vereador Marcelo Verli, e que eu muito admiro como professor, que sempre faço esses elogios, quando eu posso, da sua capacidade e sua inteligência. É mais um projeto muito bom, que vem, inclusive, aqui do senhor. É um projeto que, até o nome situa a Cruz Vermelha, que quando aconteceu aquela tragédia, a Cruz Vermelha ela fez muitos cursos na comunidade. E eu tive o prazer de até acompanhar alguns cursos. E aprendi alguma coisa, não muito, mas aprendi alguns. E na época, acho que era o Francisco que dava esse curso, e alguns bombeiros junto, passando mais a experiência. E como o Chico disse do neto dele, aconteceu com minha neta também. Hoje ela está com 4 anos, ela com 2 anos. Ela foi comer um pedaço de carne, e era até uma festa do bairro lá que eu fiz.
E ela engasgou com um pedaço de carne. E no momento não tinha ninguém ali para socorrer, ninguém entendia. Eles viraram ela de cabeça para baixo. Olha que coisa desagradável. Pensava que aquilo ali que ia ajudar. Ainda bem que chegou o mais inteligente, que me parece que foi até o próprio tio dela, disse, não, Gessi, vocês matam a menina. E tirou ela de volta e conseguiram lá. Ela já estava já roxa, já estava para falecer já. A minha neta aconteceu comigo. Então, está de parabéns e que isso passa para todas as creches, o colégio e até a comunidade poderia estar presente, aprender isso aí. Está de parabéns, vereador. Obrigado, vereador José Carlos Jacutinga. Também quero aqui dar mais uma vez o meu depoimento. Vossa Excelência lutou muito pela comunidade de São Geraldo, e mais especificamente na comunidade de Santa Bernadette, por conta daquela situação da escola Bernardo Pacheco. Lá estivemos com vossa presença e resolvemos a situação rapidamente. Então, sem dúvida nenhuma, Vossa Excelência tem legitimidade para falar a respeito. E se imaginarmos, temos uma rede municipal com mais de 130 unidades, com mais de 3 mil profissionais, com mais de 19 mil alunos, o risco ele é iminente. Então, é importante que nós tenhamos essa capacitação. Eu gostaria, nesse momento, de registrar e agradecer a nossa assessoria. Nós temos na nossa equipe o Rafael Busquet, que é um profissional da área da saúde, também de elevada competência, e que nos ajudou na estruturação desse projeto, que conta aí com os APARTs, sinalizando a sua importância, a sua relevância. Isso é fundamental. Passar ao vereador Wellington, posteriormente a vereadora Vanderleia. Gostaria de parabenizar Vossa Excelência, dizer que na casa também já tem um projeto que seria para os alunos, e agora o senhor está fazendo para profissionais da rede. Esse projeto ele tem dois aspectos positivos. O primeiro, que até ontem vi uma matéria no Jornal da Região, era 7h30 da manhã, e que 2 pessoas vieram a salvar um senhor de 70 e poucos anos. E quando eles passaram a matéria para o hospital, o médico disse, se não fosse aquele primeiro atendimento, com certeza o senhor viria a óbito. E o segundo aspecto, que isso aí vem a ajudar, colocando em prática já o projeto, se eu não me engano, que é do Luciano, junto com de Vossa Excelência, para as pessoas que vêm a tirar a carteira, que a maioria das perguntas da prova do Detran é em cima de primeiros socorros. Isso só vem ajudar e que seja colocado em prática. Então, eu me coloco aqui a favor desse projeto e volto a parabenizar a Vossa Excelência. Agradeço o vereador Wellington Moreira também pela parte, contribui também para a valorização do projeto. Passar para a vereadora Vanderleia Lima. Vereador Marcelo Verli, quero parabenizar a Vossa Excelência por esse projeto de grande importância. E como o vereador Alexandre Cruz disse, que o vereador Marcelo Verli é o homem da educação, além dele ser o homem da educação, vereador, com certeza ele é um homem muito educado. Parabéns, vereador Marcelo Verli. Vereadora Vanderleia, agradeço também a parte de Vossa Excelência, como aos demais, a parte de todos os vereadores, e peço mais uma vez o apoio à votação e, como disse o vereador Gustavo, em discussão única. Muito obrigado por todos a parte. Após a discussão, solicitada a discussão única, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade a indicação legislativa do vereador Marcelo Verli em discussão única. Solicitar a leitura do projeto de audiência pública do vereador Zezinho do Caminhão, que subscreveu juntamente com ele o vereador professor Pierre. Audiência pública a ser realizada no dia 10 de setembro, às 18 horas, para tratar de assuntos relativos às ações do Conselho Municipal de Saúde. Assinam vereadores José Sebastião Rabelo, Zezinho do Caminhão e vereador professor Pierre. Pode solicitar que faça a leitura da outra, a gente já discute as duas e vota as duas audiências juntamente, em bloco. Audiência pública a ser realizada no dia 27 de agosto de 2014, às 16 horas, para tratar de assuntos referentes ao Rio Card. Também de autoria do vereador José Sebastião Rabelo, Zezinho do Caminhão, com a autoria do vereador professor Pierre. Após a leitura, o projeto encontra-se em discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, senhoras e senhores. Trata-se de 2 audiências públicas propostas pelo vereador Zezinho, com o qual eu também apoio e assino juntamente com ele. Primeira audiência pública se refere à questão do Conselho Municipal de Saúde.
para haver nada mais, nada menos do que uma apuração de como está o funcionamento do Conselho, as dificuldades que o Conselho vem apresentando para o seu exercício fiscalizador, conforme a resolução do Conselho Nacional de Saúde 451 e outras resoluções do Conselho de Saúde, no âmbito federal, até para que haja o exercício, considerando que, pela Lei 8080 e a Lei 8142, o Conselho Municipal, que faz parte do controle social, tem um papel fundamental. E o papel fundamental dele tem que ter toda uma estruturação, inclusive de apoio de funcionários, para seu devido funcionamento. A Prefeitura, inclusive, chegou no site oficial a comunicar a cessão de funcionários. Então, a gente vai observar, já foram cedidos, se não foram, quando serão cedidos, para que nós possamos fazer o acompanhamento desse processo do controle social com relação à questão da legislação federal. Um outro tema que outra audiência pública promove é relativo ao Rio Card. Uma das demandas é o seguinte: a população tem sofrido porque não há acumulação do saldo. O saldo, se não é gasto no mês, ele perde aquele saldo. Então, cria praticamente uma obrigatoriedade no uso do transporte público, dentro de um prazo. Isso, na verdade, não é correto. Pode existir, às vezes, uma demanda ou ausência de demanda. O detentor do Rio Card pode ficar, por exemplo, adoentado, ele não usar o transporte e ele vai acabar perdendo aquele saldo. Então, há também instituições como o Girassol, que tem uma demanda de convênio com o Estado, relativo também ao uso do Rio Card, tem que ver esse procedimento. Em suma, há várias questões peculiares ao Rio Card, que o vereador Zezinho veio recebendo informações, eu também tive observações, acredito que os demais vereadores tiveram informações e entendemos a necessidade de uma discussão em âmbito de audiência pública. Por isso se pede a aprovação. Eu vou passar a parte ao vereador Ricardo, que pediu. Agradeço a parte, professor Pierre. Não, acho importante, julgo, e é importante a discussão através de uma audiência pública sobre o Rio Card, mas a gente tem que esclarecer a população e o usuário do Rio Card, principalmente aquele que é o empregado e que recebe o Vale Transporte por condição da lei federal. A lei federal, ela determina que o uso do Vale Transporte é pessoal e da casa para o trabalho e do trabalho para casa. Então, a gente não pode, o usuário do Vale Transporte concedido pela empresa que ele trabalha, transferir a utilização do Vale Transporte a outra pessoa. Então, esse é um dos grandes problemas que, às vezes, a população desconhece a legislação, porque o Vale Transporte, se eu não me engano, ele foi criado no ano de 1984 ou 1985, ali no período do governo Sarney, na transição ali. Então, a gente tem que ter esse ponto de vista. Se o Rio Card ele foi comprado pela empresa em favor do funcionário contratado via CLT, é pessoal e intransferível por força de legislação federal. Isso seria a minha contribuição ao seu discurso. Não, com certeza contribui, porque há um recorte, né? É um setor, é uma parte daqueles usuários do Rio Card que já tem ali uma situação específica. Agora, há observações daqueles que não vêm nessa relação seletista e que estão sendo tratados de uma forma como se fossem seletistas. Então, há uma universalização dentro dessa situação, o que a gente entende que vale um debate. A gente sabe que o Rio Card, ele envolve o Estado, mas tem que nascer de algum lugar alguma proposta de melhoria no atendimento ao usuário. E esse é o dever do poder público, principalmente daquele que tem como objetivo representar a população, que é o Poder Legislativo. Então, nesse sentido, peço aos senhores vereadores e à senhora vereadora, né, para que essa proposta de audiência pública, promovida, ambas, pelo vereador Zezinho do Caminhão, que assino, sejam votados. Desculpa que o vereador Chico pediu uma parte. Quero parabenizar pelos projetos seu, que isso é muito importante. Eu acho que sobrou, não gastou, eu acho que isso não pode, eu acho que eles têm um outro jeito para devolver também esse dinheiro. Parabéns, você pode contar com o meu voto. Obrigado, Chico, por observar essa questão do saldo, que a gente entende que é um direito. Você, até com a defesa do consumidor, você não pode pagar por um serviço que você não usou. Então, isso é uma coisa que a própria Comissão de Defesa do Consumidor está atenta a isso, por isso a importância dessas audiências,
que a gente tem que realizar, daí o apoio ao vereador Zezinho, com o qual subscrevo essas audiências públicas. Então, senhor presidente, fica aqui concluído. O vereador Cláudio. Rapidamente, essa questão é bom lembrar que o município tem, dentro da Secretaria de Governo, a responsabilidade de acompanhamento e fiscalização dos contratos. E, no que diz respeito ao uso do transporte, essa reclamação ela vem de muitos trabalhadores, né? Que, na dificuldade, às vezes, de remanejamento, de utilização, de saldos que ficam para trás. Então, só lembrar disso, porque a audiência ela vai tratar do tema, mas nós precisamos de um acompanhamento mais presente, mais próximo, no sentido de fortalecer as ações do município no acompanhamento e fiscalização nos contratos com a empresa. E, de modo especial, no que diz respeito aos direitos dos usuários, né? Então, nesse aspecto, eu queria fazer essa intervenção, já declarando meu voto favorável. Sempre positivo, vereador Cláudio. Tem mais algum colega vereador ou colega vereadora que quer a parte A? Que já foi pela segunda vez aqui, realmente o Chico, perdão, Chico, você já tinha me pedido anteriormente, mas se tiver alguém que queira a parte A, está aberta a palavra, e não havendo, senhor presidente. Então, agradecendo a parte de todos, pedindo a aprovação das audiências. Sendo assim, após a discussão, votaremos em bloco as duas audiências públicas. Os vereadores que aprovam este projeto permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Gostaria de fazer aqui um convite, vindo por parte do Executivo, solicitar o vereador Marcelo Verli para fazer a leitura. Governo do Estado do Rio de Janeiro, secretário de Estado de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida, Marcos Wilson von Serhausen, e o prefeito do município de Nova Friburgo, Pedro Rogério Vieira Cabral, convidam para a inauguração da Academia da Terceira Idade, do projeto Terceira Idade Saudável 60+, da Secretaria de Estado de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida. O evento será realizado às 9 horas do dia 22 de agosto de 2014, sexta-feira, na Praça Rio de Janeiro, sem número, bairro Bela Vista, Nova Friburgo, RJ, senhor presidente. Obrigado, vereador Marcelo Verli. Sendo assim, senhores vereadores, não tendo mais nada a ser deliberado, eu vou dar por encerrados os trabalhos desta sexta reunião da 4ª sessão ordinária e marcando a próxima para o dia 26 de agosto de 2014, às 9 horas. Tenham todos um bom dia e fiquem com Deus. TV Zoom, o melhor canal de Nova Friburgo.